De uma nuvem brilhante falou Deus o Pai: o meu filho querido, ao povo escutai. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra tua santa vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos dê a paz. No domingo passado, nós encontramos com Jesus no deserto. O deserto que eu lhes dizia, o lugar da necessidade, o lugar da morte, o lugar da fome e da sede, mas também o lugar aonde o Senhor leva o seu povo para tirar o seu povo de toda distração e falar ao seu coração. É ali que estava Jesus sendo tentado. Onde cada ano nós escutamos no primeiro domingo da Quaresma este Evangelho de Jesus no deserto. No segundo domingo nós escutamos sempre Jesus que está em outro lugar geográfico importante, o monte. O monte, na palavra de Deus, é o lugar aonde se contempla Deus. Muitas pessoas estiveram no monte para fazer um sincero caminho de encontrar o Senhor. O lugar de mística, de contemplação, aonde, por exemplo, Moisés fez aliança com Deus no Sinai. No Horebe, no outro monte, Elias ali se retira para refazer esta aliança com o Senhor. Jesus fez um longo discurso numa montanha. Nós, no tempo comum, estávamos escutando esse discurso que começa com as bem-aventuranças. Jesus está no monte hoje, mas também na conclusão da sua permanência aqui na terra, é de um monte que nós vamos ver a ascensão do Senhor. Jesus está nesse monte que a tradição chamou de Tabor.
Na palavra de Deus nós não temos o nome deste monte, mas um padre da igreja, Orígenes, ele identificou no Tabor o lugar aonde aconteceu a transfiguração do Senhor. O Tabor só tem um episódio bíblico que acontece no Tabor, que é quando Susana, uma juíza do Antigo Testamento, uma governante do povo de Israel, ela vence o exército inimigo. Naquele momento, tem uma passagem interessante e curiosa da história de Susana, que Susana era uma do povo de Israel e o rei estava perdendo a guerra. Aí ele recorre a ela para que ela reúna o exército. Aí ela vai dizer assim: mas se eu vencer essa batalha, saiba que ninguém vai dizer que o rei venceu, mas que uma mulher venceu o exército inimigo. E de fato é isso que acontece. Depois vai sempre se dizer que é essa mulher, Susana, que vai vencer o exército inimigo. E com essa história, posso aproveitar a oportunidade para dar parabéns a todas vocês, mulheres dessa Assembleia, no vosso dia. Então, que o Senhor vos abençoe. Bem, Jesus vai para o monte, mas é interessante pensar assim, porque quando nós vemos a história de Jesus ou dos santos, São Francisco também gostava muito de ir ao monte para rezar, Laverna por excelência. Então, quando nós vemos esses personagens, nós sempre pensamos assim: que velho, que experiência maravilhosa, a transfiguração. Mas antes de falar do que acontece no Evangelho hoje, eu queria lhes falar de quais sentimentos tinha Jesus neste momento. Todos os evangelhos começam a falar da transfiguração dizendo assim: 6 dias depois. Nós no texto da liturgia não colocamos essa expressão 6 dias depois, porque naturalmente todos fariam a pergunta: depois de quê? Então, depois de quê? Me direi. Jesus, 6 dias antes, ele pega os seus discípulos, leva para um lugar que é considerado pagão, do outro lado do mar da Galileia, e ali ele faz uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo de mim? Para elas, quem sou eu? E elas vão responder que Jesus é um profeta, simplesmente um profeta a mais. Não conseguem ver outra coisa em Jesus. E Jesus então vai perguntar para os discípulos: e vocês? Para vocês, quem sou eu? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus elogia essa resposta de Pedro, proíbe ele de difundir essa ideia de que ele é o Messias, porque as pessoas esperavam o Messias, um rei deste mundo, iam confundir Jesus. Aí Jesus, por primeira vez, tenta explicar para os discípulos como é que ele é Messias. Vai dizer assim: olha, o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, ali ele vai sofrer a paixão, vai ser crucificado, no terceiro dia vai ressuscitar. E Pedro chama Jesus num lugar retirado, retira ele do meio dos outros discípulos e começa a reprovar Jesus por isso, que ele não podia dizer isso. E Jesus vai dizer para ele o quê? Coloque-se atrás de mim, Satanás. Ou seja, você é o meu discípulo, não eu que sou o discípulo que se coloca atrás. Mas chamar de Pedro de Satanás não é que está chamando ele de demônio, de diabo, mas simplesmente aquele que se contrapõe ao projeto de Deus, como Pedro que reprova Jesus. Então Jesus, como sai desse episódio? Sai desse episódio na consciência de duas coisas: que os seus discípulos não conseguem compreender, nem aqueles que eram mais próximos, como é que ele seria o Messias. Eles não conseguem renunciar à imagem de um Messias potente deste mundo. E depois ele começa cada vez mais a sentir-se sozinho, e que essa solidão vai acompanhar Jesus deste momento até o momento da sua morte na cruz. Então, fundamentalmente, Jesus, neste aspecto e em tantos outros, é o Messias, o mestre falido em Israel. Então, é nesse momento que Jesus se retira na montanha, com 3 discípulos somente. Jesus tinha multidões. Para algumas coisas ele tem só os 70 discípulos, para muitas ele tem 12 apóstolos, mas tem 3 momentos que Jesus chama desses 12 apóstolos só 3. E esse momento é na ressurreição da filha de Jairo, no Getsêmani, quando
momento quando Jesus vai ao monte. Somente Lucas, nós esse ano estudamos o Evangelho de Mateus, mas somente Lucas vai dizer porque Jesus sobe sobre este monte para rezar. E ali, quando Jesus está imerso em oração, acontece a transfiguração. Ora, mas o que é a transfiguração? Nos ajuda a pensar a transfiguração a primeira leitura de hoje. Na liturgia de domingo, a primeira leitura tem sempre um tema comum com o Evangelho, alguma coisa em comum. Nós escutamos hoje essa história da vocação, digamos, do nosso pai na fé, Abraão. Abraão é o pai considerado o pai na fé de 1/3 da humanidade. Assim ele é considerado pelos hebreus, pelos muçulmanos e por nós cristãos. Este homem de quem sabe-se o essencial, se sabe pouquíssimo sobre ele, mas o essencial. E o essencial de Abraão é essa sua confiança em Deus. Ora, é um homem que a leitura vai nos dizer que tinha 75 anos, um homem que é condenado a não ter um passado nem um futuro, porque era considerado maldito quem não tinha filho. E nessa idade, Abraão já não tem pai, então o seu passado já se acabou, mas não tem uma perspectiva de futuro. A sua família vai se acabar com ele e com Sara. E é nessa situação que Deus vai chamar Abraão e vai dizer assim: olha, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te maldizer vai ser maldito. Então este homem de maldição é transformado em bênção. E o Senhor vai dizer: vai, sai da tua terra. E este homem com 75 anos confia na palavra de Deus, que promete para ele uma descendência, e parte. E não vai ser a única vez. Há um momento, nós sabemos mais da frente, que anos se passaram e esse filho não chegava. E de novo Abraão confia na promessa de Deus, que vem até ele e nasce o seu filho. O que acontece com Abraão? Uma transfiguração. Este homem, que nem para ele mesmo valia muita coisa, mas aos olhos de todos valia pouquíssimo, nada. Um homem, como eu dizia, sem passado e sem futuro. E é Deus que muda a sua imagem. Transfigurado, a sua figura, a sua imagem é transformada. Aquele homem de maldição se torna bênção. Aquele homem de estéril se torna pai, não só de um filho, mas de uma multidão, como eu dizia, de 1/3 da humanidade que consideramos Abraão nosso pai na fé. E é a experiência de transfiguração que acontece com Jesus. Jesus chega ao monte como o rabi, o mestre falido, um que não conseguiu nem convencer os seus discípulos a crer em um Messias diferente. Mas para ele mesmo, que sofria a situação, que previa cada vez mais, Jesus sente que a sua morte é vizinha. Jesus está na viagem para Jerusalém, a última viagem, e naquele momento o seu rosto é transfigurado. Jesus aparece cheio de luz, uma luz que Marcos, que é um evangelista muito exagerado, ele vai dizer assim: as suas roupas se tornam tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia deixar suas roupas tão brancas assim. Então Jesus tem o seu rosto, o seu corpo transfigurado diante dos seus discípulos. O evangelho de hoje que nós escutamos nos escreveu Mateus. Mateus escreve o seu evangelho para mostrar que Jesus é mais importante do que Moisés para uma comunidade que conhecia muito bem Moisés. E também Moisés teve a sua transfiguração. Se conta de Moisés que ele pega 3 discípulos, como Jesus do evangelho de hoje, vai sobre o monte Sinai e ali ele é transfigurado pelo Senhor. Então Jesus que é transfigurado. Mas aparecem esses 2 personagens, Moisés e Elias, que estão, Lucas vai dizer, que conversam com Jesus sobre a sua passagem. Moisés e Elias são os símbolos do Antigo Testamento. Moisés, o símbolo dos 5 primeiros livros do Pentateuco, a Torá,
e Elias o símbolo dos profetas. Eles simbolizam o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que vem reconhecer o Salvador. Em Jesus, todas as profecias se realizam. É Ele que é para nós realização e intérprete do Antigo Testamento. Para nós cristãos, nós lemos o Antigo Testamento não como os hebreus leem, mas para nós o intérprete do Antigo Testamento é Jesus. Ora, Pedro é aquele apóstolo que é o mais transparente. É aquela pessoa que nem pensa muito, mas o que pensa, quando pensa, ele diz. Aí depois ele se arrepende. E tantas vezes ele exprime aquilo que os outros não têm coragem de dizer. Porque quem de nós que reprovamos Pedro não gostaria também de, se estivéssemos naquele lugar, ficarmos lá? Façamos 3 tendas aqui, Senhor. O erro de Pedro não é tanto aquilo pelo qual nós o acusamos. Nós dizemos assim: Pedro queria uma situação cômoda, queria ficar lá em cima e não descer mais, e por isso nós o condenamos. Mas o erro fundamental de Pedro é um outro. Pedro não consegue ver a grandeza de Jesus. Ele propõe 3 tendas, como se fossem 3 pessoas iguais: Moisés, Elias, Jesus. Mas no templo de Jerusalém, a festa mais importante não era como para nós a Páscoa. A Páscoa se celebrava cada um na sua família. Era a festa das tendas, que era celebrar o dom da lei. E naquela ocasião se fazia a grande festa do templo. Então Pedro, ele somente propõe que seja revista a festa das tendas, que se acrescente também Jesus. Mas não basta. Porque depois que acontece essa incapacidade de compreender de Pedro, dos outros apóstolos que nos são mencionados também, com certeza, o Pai fala. O Pai somente fala no Novo Testamento quando a humanidade não consegue compreender. Foi no batismo, e agora de novo repete uma apresentação do seu filho, mas acrescenta uma coisa: escutar. Se nós pudéssemos individualizar uma frase, a mais importante do Evangelho de hoje é essa: escutai-os. Ou seja, que nós devemos escutar não Moisés, não Elias, mas é Ele, o Cristo, o Senhor. É Ele que é transfigurado, é Ele que nos é apresentado, é a Ele que nós devemos escutar. É Ele Deus conosco, é Ele o nosso Salvador. É por isso que depois dessa palavra do Pai, quem é que está ali? Já não mais temos Moisés nem Elias. É Jesus que está sozinho. É Jesus que está sozinho, e é um Jesus dócil, misericordioso. Porque esses apóstolos estão com medo, Jesus ajuda-nos a levantar. E é o verbo usado para a ressurreição: levantai-vos. E é Jesus que encoraja de novo os seus apóstolos: não tenhais medo. Esta é a frase mais repetida na Bíblia: não tenhais medo. Pensem que na Bíblia, por 365 vezes, nós encontramos essa frase. É como se Deus dissesse para cada um de nós a cada dia: não tenhais medo. Porque o grande impedimento da nossa relação com Deus, com o outro, conosco mesmo, não é tanto a ausência de amor, mas é o medo que nós temos de estabelecer relações, é o medo que nós temos de amar, é o medo que nós temos de crer, é o medo que nós temos de esperar, é o medo que nós temos de nos transfigurar. Não tenhais medo. Jesus transfigurado, Jesus que é revelado pelo Pai para si mesmo, mas que é transfigurado para os discípulos, é o Jesus que desce da montanha. Não fica lá, poderia ser cômodo ficar. Desce para continuar o seu caminho para Jerusalém e pede para os discípulos não contarem nada até que tudo aconteça, a sua paixão, morte e ressurreição. Qual a importância da transfiguração para Jesus? É o Pai, como acontece com Abraão, que vai dizer para ele quem ele é. Mas para os discípulos, qual a importância? Depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, são esses discípulos
que vão ajudar os outros a compreender o que aconteceu. Então a ressurreição é explicada a partir da transfiguração. Por esse motivo que na quaresma nós escutamos este evangelho. Na liturgia do mês de agosto nós temos uma festa da transfiguração. Mas hoje nós escutamos todo ano na quaresma, porque para compreendermos o mistério da paixão, morte e ressurreição, nós precisamos ser transfigurados. Assim como vemos Jesus transfigurado, o Senhor pode transfigurar e quer transfigurar cada um de nós, para que nós nos tornemos a imagem do ressuscitado. Prossigamos, meus irmãos, o nosso caminho de fé, e preparemos-nos para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor com um coração novo, com uma vida nova, com um caminho sincero de transfiguração, um caminho de conversão. Amém.